Acho que o torcedor tem razão. Não, eu acho que não. Vai você aí com o Pracidelli, Cláudio. Isso, nós vamos aqui para o início da entrevista com o auxiliar do Filipão, Carlos Pracidelli, para análise aqui dele, desse jogo da derrota para o Vasco da Gama. Vamos lá então, o início da entrevista aqui. Ok. Vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos começar a entrevista coletiva com o Carlos Pracidelli, Cláudio Rezende. Pracidelli, boa tarde. Eu queria que você fizesse análise do jogo, se foi justo o placar para o Vasco e a escalação do time. Não tinha o Pavon, a escolha pelo Edenilson, porque o Pavon é um atacante, o Edenilson não tem essa característica, mas por que vocês fizeram essa escolha aí para começar o jogo? Boa tarde já, né? Em relação à escalação, foi porque nós estudamos a equipe do Vasco. Nós sabíamos que o lado mais forte em termos de apoio era o lado do Piton, né? Então a opção foi em colocar o Edenilson, porque o Edenilson já jogou diversas vezes nessa posição, não só aqui como no próprio Internacional. E na nossa visão, o Edenilson teria, digamos assim, uma força maior para o confronto contra o Piton. Então foi por esse motivo que foi feita a colocação do Edenilson naquela posição, tá? A outra pergunta? O resultado, eu diria o seguinte, foi um jogo muito disputado, né? Principalmente no segundo tempo, quando a chuva acabou atrapalhando ambas as equipes, não só o Atlético, como também a equipe do Vasco. Nós tínhamos, né, um planejamento para esse jogo, sabíamos da pressão que iríamos receber logo no início do jogo, né, por tudo aquilo que foi feito durante a semana em relação a esse jogo do Vasco, né, uma torcida que viria para, realmente, como toda torcida, viria para apoiar a equipe. Sabíamos, como eu falei antigamente, agora atrás, que o lado forte era do Pitão e foi justamente ali que acabou saindo a jogada, né? 4 minutos de jogo, tivemos a infelicidade de tomar o gol pode sair a qualquer instante, mas quando você toma um gol logo no início, toda aquela estratégia que você tinha planejado acaba indo por água abaixo. Então, há uma inversão de papéis, né? Ali onde o Vasco passou a esperar a nossa equipe, e a nossa equipe teve que mudar também de estratégia, sendo obrigada a ser a protagonista, né, das jogadas de ataque. Infelizmente tivemos, né, algumas situações aí para que o gol acontecesse, infelizmente não aconteceu. Boa tarde, Pracidelli. Falando sobre as substituições, você mesmo disse que o campo estava muito molhado e chamou a atenção que você coloca o Allan Kardec aos 40 do segundo tempo. O Atlético não lança nenhuma bola, não explora nenhuma bola aérea com o Kardec, ainda insistiu em jogar a bola, toques curtos, né? Principalmente com o Pedrinho. Isso foi alguma orientação de tentar manter essa situação de tocar curto e não buscar a bola aérea? A nossa equipe, se você for ver a equipe do Atlético, né, ela não é uma equipe de bola longa, é uma equipe que trabalha a bola, né? E como eu falei, quando terminou o primeiro tempo, nós já tínhamos tido algumas situações até de um possível empate. Tivemos, acho que, uma outra jogada que poderia ter ocasionado o gol logo na primeira etapa. Na segunda etapa, é lógico, começou a chover, o campo começou a ficar difícil, mas mesmo assim, a nossa equipe teve um bom volume de jogo, né? Se eu estiver errado, no segundo tempo, acredito eu que o goleiro do Vasco tenha feito, acho que umas 3, 4 defesas importantes. Uma, inclusive, logo no começo do jogo, acho que foi com um chute do Hulk, da entrada da área. Então, até então, nossa equipe estava bem. Sabíamos que a reversão ia acontecer, a nossa equipe teria que se expor, e o Vasco, é lógico, ganhando de 1-0, teria todo o contra-ataque, né, para explorar, e foi o que acabou acontecendo. Até o momento que nós achávamos que nós teríamos ainda a condição de conseguir uma jogada que ocasionasse um gol trabalhando a bola, que é a característica da nossa equipe, nós mantivemos os nossos jogadores. A partir do final da partida, ali já praticamente os esquemas ali praticamente inexistem, né? Colocamos no Kardec tentando uma bola longa, mas o campo já não oferecia condição nenhuma, nem para a bola longa, né? Que a bola estava parando, os nossos jogadores não conseguiam colocar essa bola mais, né? Uma bola mais alçada na área, e infelizmente acabou
não acontecendo o que nós esperávamos, que era pelo menos o gol de empate. Para a CDL, o Atlético está ali na parte intermediária da tabela, né? Muito distante de que todo mundo esperava no início do campeonato. Para o Vasco da Gama, nos 6 pontos, o Vasco ganhou 6 do Vasco e no total ele tem 16 pontos no campeonato. Então 6 foram contra o Atlético. Para a pretensão de Libertadores, agora projetando o retorno, é uma situação que preocupa a vocês, da comissão técnica. O rendimento do Atlético precisa melhorar muito para chegar a esse objetivo? Com certeza, o rendimento tem que melhorar muito. O objetivo agora é conseguir a vaga entre os 4, né? Que dá de uma vaga direta, talvez até os 6 primeiros colocados do brasileiro, que dá de uma vaga direta na Libertadores. Esse é o objetivo. Em relação aos 6 pontos perdidos para o Vasco, também foi motivo de conversa, né, com o nosso grupo, que nós já tínhamos perdido em casa. Então, essa vitória seria importantíssima para que pelo menos você conseguisse o equilíbrio, né? Perdeu de casa, ganha fora. Esse era o objetivo, né? Sabedores de que nós precisamos urgentemente subir na tabela. E hoje seria praticamente um resultado importantíssimo. Uma vitória hoje nos colocaria praticamente, acho que em 6º, 7º ou 8º lugar, né? E próximo das outras equipes. Infelizmente não aconteceu. Pegamos uma equipe que se movimentou a semana toda em relação a esse jogo. Não que nós também não estivéssemos preocupados com esse jogo, mas acredito eu que o Vasco se superou em todos os quesitos, principalmente, né, nos minutos iniciais, né, com uma intensidade enorme. E fomos surpreendidos. Você falou sobre a maneira que o Atlético já tem própria de jogar, e hoje o Atlético não jogou com o Pavon, e a gente viu que existe uma mudança de características, porque você não teve um outro velocista para colocar por ali, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto disso, de você não ter um jogador com a mesma característica do Pavon, que vinha jogando, jogou 11 dos 12 jogos com o Filipão, e aí ter que colocar outro jogador e mudar um pouco o esquema. Como você falou, o Pavon, ele vem há muito tempo sendo titular da equipe, fazendo uma função importantíssima. É um jogador que, além de compor o lado, né, ele tem muita velocidade também na parte ofensiva. Mas é o que eu falei para você, não adianta agora lamentar. Na nossa opinião, faz parte, é lógico que faz falta, né, você ter mais 1 ou 2 jogadores com essas características. Mas, infelizmente, nós não temos. Então, a nossa opção foi justamente colocar o Ednilson, porque não pretendíamos, né, com que a jogada mais aguda do Vasco, que era pelo lado esquerdo, não acontecesse. Mas o futebol proporciona situações que fogem ao seu alcance. E logo aos 4 minutos, aquilo que nós não queríamos que acontecesse, que prevíamos que poderia acontecer, aconteceu logo aos 4 minutos. Né? E aí, como eu falei no início, ali, infelizmente, você tem que mudar toda uma estratégia. Né? Mudamos a nossa estratégia. Acredite eu que tivemos até uma posse de bola. Né? Tivemos no primeiro tempo, acho que umas 2 situações também de poder conseguir o gol de empate. No segundo tempo também tivemos, como eu falei no início, o goleiro acho que praticou umas 3, 4 defesas importantes, né? E o Vasco fez aquilo que tinha que ser feito, né? Começou a jogar nos contra-ataques, sabia que nós iríamos nos expor, né? E ficou aguardando o momento até de uma possível jogada conseguir matar o jogo. Mas eu acredito que foi um jogo muito bem disputado pelas 2 equipes, infelizmente não conseguimos o resultado. CDL, você falou mais de uma vez aí que esse gol no início teve que mudar a característica, o Atlético teve que ficar mais com a bola, teve que planejar o jogo e ir para cima. É uma dificuldade desse time, é um diagnóstico que você já tem do Atlético, de criação de jogada, de ter mais oportunidades de gol, né, de ser esse protagonista. Por exemplo, ganhou do Bahia, mas não teve uma posse de bola tão grande assim lá no Mineirão. É um diagnóstico de vocês aí e tem como mudar isso no campeonato? Tipo assim, comparando o jogo contra o Bahia, nós não tivemos uma posse de bola maior, mas se você pegar o jogo do Bahia, nós tivemos 3, 4 chances incríveis para matar o jogo, né? Então ali inverteu o papel, né? O Bahia teria que se expor e nos proporcionou os contra-ataques. Hoje foi o inverso, né? Hoje nós tínhamos que propor o ataque e proporcionar para o Vasco os contra-ataques, né? Foi o que aconteceu. Então, contra o Bahia, nós criamos diversas situações de gols. E hoje, eu acredito que também tenhamos criado
4, 5 situações de gol. Hoje, infelizmente, o gol acabou não acontecendo, né? Acabou acontecendo contra o Bahia. Mas é o que eu falei, temos aí agora 18 jogos, né, pela frente do segundo turno. Temos que trabalhar cada vez mais em busca dos resultados. Pracidelli, vocês completaram 13 jogos, né, no comando do Atlético. Você acha que já é o suficiente para poder ter uma cara do Filipão nesse time? Já ter o tempo suficiente para isso? Sim, eu acredito que sobre essa pergunta, é lógico que teve que acontecer uma adaptação nossa, né, em relação à nossa equipe, ao plantel, né, da nossa equipe, as características que nós temos aqui na equipe do Atlético. Então houve, né, nós não moldamos ao Atlético, assim como os jogadores estão se moldando à nossa equipe, à nossa maneira de trabalhar. Eu acho que o equilíbrio está acontecendo. Não tivemos resultado, realmente não tivemos os resultados esperados. Mas eu posso estar enganado, mas ficamos aí uma série enorme sem vitórias. Mas, às vezes, em muitos jogos, a nossa equipe fazendo bons jogos, não merecendo, inclusive, derrotas, né? Que acabou acontecendo. Então, eu acredito que essa adaptação já aconteceu, né? Nós sabemos as características de cada jogador que nós temos e os jogadores sabem também a maneira que nós gostamos de jogar. É lógico que num campeonato brasileiro é complicado, né? Você sai do Bahia, pega um Vasco, daqui a pouco pega o Santos, então são jogos super difíceis, né? Então, mas eu acredito que já aconteceu essa adaptação. Agora os resultados têm que voltar a aparecer. Muito bem, está aqui então encerrada a entrevista do